Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor para nós darmos início no livro de Jó. Jó capítulo de número 1. Verso de número 1, nós vamos ler do verso 1 ao 12. O tema da ministração desta noite se chama Jó, um homem de esperança e fé inabalável. Quem tem esperança aqui? Quem tem fé aqui? Que esta noite, tanto a sua esperança como a sua fé, ela possa ser mais fortalecida. Nós vamos tirar algumas reflexões aqui do texto de Jó e vamos aprender juntos, porque Deus ministrou muito no meu coração e eu vi que tem muitas coisas que eu preciso mudar, porque primeiramente a palavra ela vem para a pessoa que está ministrando, para o palestrante, para o pastor, para que ele possa mudar a sua conduta, para que assim ele possa transmitir para a igreja. Então hoje é uma noite de cura, uma noite que eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai falar aos nossos corações. Jó, um homem de esperança e fé inabalável. A palavra nos fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, os seus empregados, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, o seu pai, Jó, chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se do quê? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: tu observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso você não o cercaste com sebe, deu a ele a sua casa e tudo a quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti e a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, se desprende de tudo e vamos fazer a nossa oração. Deus eterno, nós estamos aqui como igreja, estamos aqui porque entendemos que necessitamos ser curados, necessitamos ser restaurados, Senhor. Eu te peço que esta noite o teu Espírito Santo, com a sua imensa misericórdia, possa usar aqui, Senhor, o teu servo,
que tem muitos defeitos, Senhor, que tem pecado, Senhor, mas que também se coloca na brecha, Senhor, meu Pai. E eu sigo aqui à sua disposição, Senhor, para que o Senhor possa revelar a tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar para a tua igreja, Pai. Eu te peço que essa noite nós possamos estar com os corações, a mente, os ouvidos atentos à tua voz, Pai. E que possamos sair daqui desta noite diferente, Senhor, completamente diferente, restaurado, Senhor, da forma que nós entramos. É que eu te peço esta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a história de Jó. Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, um homem que foi chamado pelo seu Criador de servo. Esses atributos não era Jó que falava para as pessoas, e sim, era o que Deus imputava sobre ele. Um homem cercado de muitas riquezas, um homem de muita prosperidade, prosperidade essa que chamou a atenção de Satanás. E ali estavam todos reunidos, todos os filhos de Deus estavam reunidos. Eu quero aqui entender que eram os anjos do Senhor que estavam reunidos. E ali Satanás aparece no meio daquela reunião. E ali Deus começa a falar sobre Jó para Satanás. Tu tem observado o meu servo Jó, aquele em quem eu tenho muito prazer, aquele que eu chamo de servo, aquele que ouve a minha palavra, aquele que segue os meus mandamentos. E ali o diabo, como ele é acusador, ele começa ali falar que Jó servia a Deus porque Deus tinha derramado muitas riquezas sobre a vida dele. E ali Deus autoriza Satanás a arrancar todos os bens ali da vida de Jó. Jó também tinha 7 filhos homens e mais 3 filhas mulheres. E eles estavam todos reunidos ali. E ali vento dos 4 cantos daquela casa caiu sobre todos eles. E todos eles ali foram ceifados. Um servo foi dar as notícias que Jó já não possuía mais bens. Nem terminou de dar a notícia, outro já vem em seguida falando que seus filhos também tinham partido. Já se não bastasse a isso, Jó também é acometido de uma doença muito grave, uma lepra da época, onde o seu corpo estava cheio de bolhas. Já se não bastasse isso, os seus amigos vão visitar a Jó. No início eles se compadecem de Jó, se compadecem do sofrimento de Jó, mas depois o acabam acusando Jó que aquele mal ele tinha uma causa. Essa é a história de Jó. O homem que é íntegro, o homem que é temente a Deus, o homem que é reto, mas que Deus autorizou que Satanás pudesse tocar em todas essas áreas da sua vida. Vamos tirar algumas reflexões desse texto aqui esta noite. Essa é uma história maravilhosa, que nos ensina que devemos prosseguir para o alvo. Porque o final de Jó não foi esse, não foi de morte, não foi de luto, mas o final da história de Jó conta que tudo foi restaurado em dobro. E é assim o que acontece nas nossas vidas quando nós perseveramos.
Por isso que o tema da ministração dessa noite é Jó, um homem de esperança, onde ele colocou toda a sua esperança em Deus, e um homem de fé inabalável. Como a pastora ministrou no culto anterior, vamos atravessar para o outro lado. A vida tem tempestades, mas vamos atravessar para o outro lado. Mas como diz um pastor muito amado e querido por todos nós, um pastor que é conhecido em 3 lugares, chegou o momento de nós apertarmos o play e soltarmos o nosso PA, estarmos atentos à voz do Senhor. E nós vamos tirar algumas reflexões. A primeira reflexão que eu quero aqui falar com vocês: qual é o real motivo da nossa adoração a Deus? O que faz você estar aqui esta noite? O que faz você ser diferente de todas essas cadeiras que estão vazias aqui esta noite? Qual é o real motivo da sua adoração? Queremos a bênção do Senhor? Ou queremos ser parecidos e íntimos daquele que nos abençoa? Muitos, inclusive muitos que estão dentro das igrejas, buscam a Deus pela motivação errada. Buscam a Deus para ter uma prosperidade financeira, para ter uma prosperidade familiar, para ter uma prosperidade material e etc. Um dia desses, voltando da casa da pastora Rosana, eu liguei o rádio e comecei a ouvir uma ministração que eu fiquei escandalizado. O quanto o evangelho ele tem sido deturpado. O quanto não é mais pregado a centralidade da cruz. O quanto não é mais pregado as coisas do alto, e sim as coisas do meu coração. Aquilo que o meu coração necessita. Aquilo que eu acho que eu tenho direito. Aquilo que eu entendo que eu sou herdeiro do Deus vivo, então eu vou requerer a minha herança. Foi isso que eu ouvi. Você tem o direito de obrigar a Deus a fazer isso por você. Eu fiquei horrorizado. Esqueçam tudo isso. Esqueçam tudo isso. Isso não é a palavra de Deus. A palavra nos fala que nós provaremos o melhor fruto aqui dessa terra. Ela nos dá essa promessa. Mas nós não temos autoridade para prensar o nosso Deus na parede. Nós não temos autoridade para requerer algo de Deus. O maior sacrifício já foi entregue naquele madeiro, naquela cruz. Confesso para vocês que eu fiquei horrorizado. Precisamos, em um mundo caído, sermos relevantes. O papel da igreja em um mundo caído é ser relevante. Precisamos voltar para a centralidade da cruz e para a sua palavra. Era isso que Jó tinha em todos os momentos da sua vida. Em todas as suas lutas, ele mirava na centralidade da cruz. Meus irmãos, a cada quarteirão, nós temos uma igreja. De várias denominações, de vários estilos e doutrinas, mas infelizmente, como igreja e noiva de Cristo, temos amado mais o mundo do que as coisas e a pessoa de Jesus. Estamos crescendo em números, mas estamos sendo irrelevantes. Isso se deve ao fato de muitas vezes nós ter sido convidados ou convencidos a aceitar a Jesus por conta dos seus feitos e milagres, a fim de um Deus Todo-Poderoso nos tirar de uma vida vazia e nos encher das coisas que sonhamos. Muitas vezes buscamos a Deus para satisfazer o desejo do nosso coração. Muitas vezes o nosso egoísmo
e sonhos mundanos prevalecem diante da nossa busca diante de Deus. Eu não quero acreditar somente que Jesus foi relevante pelos seus milagres, sabendo que os milagres de Jesus acontecem até hoje e eles mudam a história do seu povo. E nós temos que confiar, nós temos que acreditar nos milagres de Jesus, nós temos que clamar pelos milagres de Jesus. Mas nós não devemos apenas focar nessas bênçãos. O maior ato relevante foi a entrega de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ao nosso favor naquela cruz. A cruz de Cristo foi o maior ato relevante. E é nisso que nós temos que estar agarrados, é nessa esperança, e é nessa entrega, e é nessa volta. Aqui tudo é passageiro. Meus irmãos, eu convido você esta noite, se volte e olhe para a cruz. E para aqueles que ainda não tiveram um contato com a cruz, vá de encontro com a cruz, com a centralidade da cruz. Nós precisamos de palavras, de ministrações que nos levem para a centralidade da cruz. Charles Spurgeon, um grande escritor e um homem de Deus do século XVIII, ele declara que a igreja que o mundo mais ama, certamente é a igreja que Deus odeia. Amém? Quando passamos pela cruz, vemos o mundo, as pessoas, tudo que está ao nosso redor de uma forma diferente. Aprendemos a dar e receber perdão. A nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, a nossa vida ministerial, tudo deve passar pela cruz. No livro de Atos, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristão e não mais de seguidores. Por que isso? Porque eles já estavam parecidos com Cristo no seu falar e no seu agir. A cruz de Cristo causou um impacto grande na vida daqueles homens. Eram homens que se pareciam com Jesus. Como a igreja, devemos nos voltar para a cruz. A cruz é a ponte que nos leva, que nos dá a oportunidade de nós nos relacionarmos com o nosso Criador. Amém? Por que eu coloquei essa primeira reflexão? Qual o motivo da nossa adoração? Porque com toda certeza, para Jó conseguir suportar todas as suas lutas, ele mirou na cruz. Ele mirou na centralidade. Jó estava firme que ia vir um Salvador para salvar o povo. Ia vir um Messias, e ele veio e nos trouxe vida, e nos libertou de todo pecado. Essa foi a esperança de Jó. Ele mirou no Criador. A sua esperança não estava nas coisas que ele tinha, estava no Deus Todo-Poderoso. Segunda reflexão: Satanás, ele é um intruso e ele está pronto a nos tragar. Um ponto de atenção, verso 6, a palavra fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás. Satanás não foi convidado a estar naquela reunião, mas Deus permitiu que ele se adentrasse ali naquela reunião, porque ele queria falar do seu servo, o servo a quem ele tinha prazer, o servo a quem ele se alegrava. O nosso Deus,
como está descrito no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. A forma de Deus agir não é invadindo. A palavra nos fala que eu vim para aqueles que estejam com o coração quebrantado, que a porta do coração esteja aberta, diferente de Satanás, que está ao nosso derredor, ao nosso redor, pronto para nos tragar, pronto para nos matar. E ele tem ceifado muitas vidas, ele tem ceifado muitas almas. Os dias são maus. 1 Pedro 5,8 a palavra fala: sede sóbrios. E sede sóbrios significa fiquem atentos, fiquem prontos. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em buscando a quem possa aleluia. Terceira reflexão: Jó era íntimo de Deus. Jó era um exemplo para nós. Deus o chama de servo. Jó se desviava do caminho do mal. O seu coração estava voltado para Deus e não nas coisas que possuía. Jó buscava a Deus em oração. Jó tinha toda a sua família unida. Os seus 7 filhos e mais as suas 3 filhas. 10 filhos. E eles se reuniam para banquetes. E ali, naqueles banquetes, eles terminavam. E diariamente, Jó, nas madrugadas, ele clamava a Deus. Ele clamava pela misericórdia de Deus. Porque talvez ali os seus filhos tinham feito algo que pudesse prejudicar essa intimidade com Deus. Algo ali que não agradasse a Deus. Então Jó intercedia sobre os seus filhos diante de Deus. Isso não é lindo? Jó tinha sua família unida. Todos se reuniam para banquetes juntos. Escuta o que eu vou falar aqui para você. Em lar cristão saudável, todos andam juntos. Em lar cristão saudável, todos andam juntos. E Jó conseguiu fazer isso com a sua família. Jó era um exemplo para nós. Um dia desses eu estava ouvindo uma ministração e o pastor estava falando que ele foi num acampamento de jovens. E ali ele interagindo com os jovens, uma multidão de jovens, ele ergue a mão e fala assim: ó, quem quer se casar aqui? Dentro de um retiro espiritual de jovens, entende ali que todos os jovens ali conheciam a palavra ou estavam aprendendo da palavra. E poucos ali, pasmem, levantaram as mãos. Poucos. E ali aquele pastor conta que ele ficou um tanto quanto pensativo. E terminando ali a palestra, terminando o culto, a ministração da palavra, ele mirou em um jovem que não levantou a mão, e ele foi de encontro com aquele jovem. E ali ele perguntou para aquele jovem: escuta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei aqui que pedi para levantar a mão todos aqueles que tinham sonho de se casar. E você não tem esse sonho de se casar? E aquele jovem olhou bem nos olhos daquele pastor e novamente afirmou: não. E aí o pastor indaga ele:
Mas por que você não quer se casar? Por que você não quer constituir família? Por que você não quer ter filhos? Porque para você ter tudo isso, você precisa se casar. E ali aquele jovem falou assim, para mim ter um casamento como os meus pais têm, eu não quero me casar. Muitos pais querem que seus filhos andem no caminho. Muitos pais querem que seus filhos busquem a Cristo. Muitos pais querem que seus filhos honrem as suas famílias. Mas será que verdadeiramente esses pais têm buscado a Deus? Será que verdadeiramente esses pais têm sido exemplos em vossas casas? Jó era exemplo. Jó era exemplo. Porque imagine, 10 filhos, você sempre conseguir manter os 10 filhos ali unidos. Porque com toda certeza, Jó sempre ministrou isso no coração deles. A importância de uma família alicerçada em Cristo Jesus. A importância de uma família alicerçada no Criador. A importância de uma família que declara que existe somente um Salvador. O convívio entre eles ali, com toda certeza, era um convívio de harmonia. Era um convívio onde a paz de Deus estava sobre aquela casa, sobre aquele lar. Meus irmãos, o exemplo convence mais do que as palavras. E ouça quem tem ouvido. Deus já tem ministrado isso nos nossos corações, não é nesse culto, desde os cultos anteriores. A pastora Rosana já tem nos falado e nos alertados nas suas últimas ministrações. Ela tem falado sobre o problema que aconteceu ali na família de Eli com seus filhos. Ela ministrou ontem para as mulheres, falando sobre a importância do papel de uma avó, de uma mãe, sobre ali o fortalecimento da fé de Timóteo, sobre ali a vida de Eunice e Lloyd. Então fiquem atentos. O seu primeiro ministério deve ser a sua família, a sua casa. Os seus filhos têm que olhar para você e falar: lá vai um cristão, lá vai uma cristã, lá vai um homem e uma mulher temente a Deus. E eu tenho certeza que a família de Jó tinha isso dele. Quarta reflexão: o coração de Jó e a sua esperança estava em Deus. O homem mais rico do Oriente, que da noite para o dia se torna o homem mais pobre, não tem a sua fé abalada. Ele declara no verso 21: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito, glorificado seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, da noite para o dia, ele perde todas as suas riquezas. Da noite para o dia, o homem de muitas posses, o homem que era considerado o homem mais rico de todo o Oriente, o maior de todos os homens do Oriente, da noite para o dia está pobre. Mas sabe o que Jó nos mostra? E sabe o que Jó mostra para Satanás? Jó destrói a acusação que Satanás fez ali diante de Deus naquela reunião, de que o homem somente pode adorar a Deus pelo que ele tem proporcionado de bens materiais
e riquezas aqui nessa terra. Que exemplo. Tudo isso caiu por terra. Meus irmãos, você pode ter riqueza. Você pode, mas a riqueza não pode te ter. Essa é a diferença. Onde estiver o teu coração, ali com toda certeza estará o teu tesouro. Você pode ter riqueza, mas jamais a riqueza pode te ter. Quinta reflexão: Satanás somente vai até onde Deus permite. Verso 12: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quando ele tem está em teu poder. Somente, olha a barreira, é até aqui, hein? Somente contra ele não estenda as suas mãos. Consegue entender? Satanás não tem coragem. Satanás não tem ousadia. Satanás não tem poder, em hipótese alguma, ultrapassar a barreira, o limite que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, colocou. Amém? Você vai só até aqui. Só até aqui. Isso eu permito. Permissão. Permissão. Diante de toda acusação de Satanás, Deus permite ali que as riquezas de Jó fossem tocadas, mas só as riquezas. Não era para colocar a mão na vida de Jó. Martinho Lutero declara que Satanás é apenas um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Então, meu irmão, não tenha medo não. A palavra de Deus por si só ela tem poder. Em um único dia, Satanás destrói tudo o que Jó tinha. Como eu disse aqui, interessante nós notarmos que quando o servo de Jó vai para ele falar que ele estava pobre, que ele tinha perdido tudo, que ele não tinha mais animais, que ele não tinha mais riquezas, ele nem termina de falar, já vem um outro servo ali, eu fico pensando, um falando e o outro ali rodeando ali, ó, rodeando, querendo falar, Jó, preciso falar com você, e o outro servo falando, e aí o Jó vai ouvir o segundo servo, e o segundo servo fala, que estava todos os seus filhos ali reunidos, e soprou um vento dos 4 cantos ali daquela casa, e caiu sobre a vida dos seus 10 filhos, e sobrou somente o servo de Jó, para dar essa notícia para ele. Eu fico imaginando, perda por bens materiais, não vejo problema. É mais fácil de nós superarmos isso. Porque quando nós estamos com o nosso coração alicerçados em Cristo, direcionado para a cruz, para a centralidade da cruz, nós entendemos que nós estamos aqui só de passagem. E viemos sem nada e voltaremos sem nada. Até aí tudo bem. Mas eu fico imaginando, e você que é pai, e você que é mãe, perder os 10 filhos, 10, não é um. A perda de um filho já é uma dor irreparável. Eu fico imaginando. A perda de um filho, não sei se eu posso dizer assim, mas é algo que foge da naturalidade, vamos dizer assim, né? Porque espera-se, por questão de idade, que primeiramente o pai e a mãe, eles se vão, para depois ir os filhos, ou filho, enfim. Mas imagine você, imagine Jó ali, no velório dos seus 10 filhos.
aqueles 10 sepultamentos ali da época, aqueles 10 caixões da época ali, e Jó não ter mais a presença dos seus filhos. Filhos esses que, como eu ministrei aqui e falei um pouquinho antes, com toda certeza todos andavam juntos. Era uma família unida. Pense, pare para pensar. A perda de um filho seu. Imagine a perda de 10 filhos. Sexta reflexão. A adoração e o amor de Jó a Deus não era condicional. A adoração de Jó não era condicional ao seu estado financeiro ou material. A adoração de Jó a Deus não estava relacionada à presença de seus filhos. No coração de Jó, Deus era o centro. Jó amava mais o Criador do que as criaturas. Jó tinha um entendimento que seus filhos tinham sido dados por Deus, e o mesmo tinha a responsabilidade, e ele fez muito bem, de conduzi-los no caminho da integridade e retidão, e que no momento certo teria que devolver a Deus. A pastora Rosana falou isso ontem, que os filhos não são nossos, não é nosso. Ele é de Deus, mas Deus nos dá essa responsabilidade. Deus nos dá essa responsabilidade de conduzir eles no caminho de adoração, para que quando Deus requerer eles de volta, eles estejam prontos. E Jó teve esse entendimento, meu irmão. Eu fiquei pensando nisso. A palavra nos fala que os filhos são heranças? Heranças nossas ou heranças de quem? Do Senhor. Então peraí, se os nossos filhos, não é heresia não, tá? Os nossos filhos, eles são heranças do Senhor? O nosso Senhor morre? Nós vamos ter essa herança em nossas mãos hoje, quando nós temos uma herança. Eu vou receber uma herança. Eu só recebo essa herança quando a pessoa morre. Porque quando a pessoa não morre, ela está me doando. Então, se o nosso Senhor, ele não morre, quer dizer que a herança, que os nossos filhos, são dele. Percebe? É dele, tudo é dele. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Eu já falei aqui, nós somos apenas mordomos. E Jó foi apenas mordomos de Deus aqui. E Deus permitiu que toda a sua riqueza fosse levada embora, que os seus 10 filhos fossem ceifados. Guarda no seu coração esse princípio que eu vou te falar agora. Guarda no teu coração. Não podemos amar nada e ninguém mais do que a Deus. Olha para o teu irmão aí e fala assim para ele assim, ó. Presta atenção. Não podemos amar nada e ninguém mais do que o nosso Deus. Mas o acusador, ele não descansa e volta diante de Deus e pede para tocar agora na saúde de Jó. Primeiro tocou nos bens, levou os filhos e agora toca na saúde. Porque ele tinha um entendimento que o homem sem saúde, ele não teria capacidade de se reestruturar novamente. Eu entendo assim. Pele por pele, e tudo quando o homem tem, te dará por sua vida. Sétima reflexão. Jó não murmura. Meus irmãos, diante de todos os fatos, e agora a saúde de Jó sendo ceifada, tamanha dor,
muitas bolhas e feridas sobre todo o seu corpo. A dor era tanta que ele se deitou em cinzas e com um pedaço de telhas da época, vamos dizer assim, de cacos. Imagine você, começou a se coçar. Tamanho era o desespero e tamanho era a dor de Jó sobre o que estava acontecendo ali, sobre o teu corpo, sobre a sua saúde física. Mas a principal saúde estava intacta, que é a sua saúde espiritual. O corpo estava destruído. A mente talvez estava cansada, mas o seu espírito estava vivo, atento à voz de Deus, esperançoso, com uma fé inabalável. Imagine vocês, o quanto foi desesperadora a situação de Jó. E a sua esposa vendo isso, a sua esposa vendo a saúde do seu cônjuge, do seu marido, a quem a ela tinha ali prometido de viver até que a morte os separasse eles, enfim, ela pede para Jó, num ato de desespero, e também num ato talvez de falta de sabedoria, mas eu não vou julgar isso porque a dor era tanta. É muito duro você ver a pessoa que você ama, a pessoa que convive com você, estar sofrendo com muitas dores. Eu não vou criticar o ato dela, mas ali ela chega para Jó e pede para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Entendo que é uma falta de sabedoria. Olha comigo, no capítulo 2, verso 8 a 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a sua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: Jó murmurou aqui? Tu falas como qualquer doidas. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Oitava e última reflexão, e não menos importante. Estenda as mãos e não julgue o que seu irmão está passando. Meus irmãos, diante de toda essa tragédia contada aqui, Jó ali, com muitas dores, doente, se coçando inteiro, os seus amigos recebem a notícia que ele não está bem e vão de encontro com ele. No começo, todos eles ali se solidarizam com o que Jó estava passando, com a situação de Jó, com todas essas perdas, com todas essas dores, com essa doença ali que estava quase ceifando a sua vida. No começo, eles se solidarizaram ali com toda a dor de Jó. Mas depois, eles começaram a apontar, eles começaram a tirar toda a credibilidade de servo de Jó diante de Deus. E ali eles começaram a acusar a Jó. Começaram a falar que esse mal que Jó estava passando era porque tinha uma causa. E muitas vezes nós dentro da igreja, nós agimos dessa forma. Nós não buscamos estender as mãos para que o nosso irmão possa sair de toda a luta que ele está passando.
de toda a dificuldade que ele está passando. Muitas vezes, em vez de nós estendermos as mãos, nós nos colocamos no papel de juiz. E nós já julgamos e nós já sentenciamos o nosso irmão. Muitas vezes nós o acusamos e com muita religiosidade. Isso não pode ter aqui dentro, porque a nossa igreja é uma igreja que luta pela palavra e a palavra vai ser ministrada. A centralidade da cruz vai ser ministrada aqui e nós não abrimos mão disso, mas nós também não abrimos mão do amor de Cristo sobre as nossas vidas. Porque como Deus também ali, Jesus, ele fala que aquele que não tem o pecado que atire a primeira pedra, todos nós aqui somos pecadores, inclusive eu, que estou aqui ministrando. Então não nos cabe a nós como igreja julgar o nosso irmão, a entender que ele está passando por isso, porque ele cometeu um pecado muito grave. Não sentencie o seu irmão, estende a mão, mostre a cruz, mostre a luz para ele. Não jogue uma pá de terra sobre os sonhos dele, sobre a vida dele. Amém? Primeira reflexão aqui que nós aprendemos esta noite. Qual o real motivo da nossa adoração? A nossa segunda reflexão é que todos nós sabemos que Satanás é um intruso e ele está pronto a nos tragar. Ele está ao nosso derredor. A terceira reflexão: Jó era íntimo de Deus, um exemplo a ser seguido por nós. Quarta reflexão: o coração de Jó e a sua esperança estava em Deus. Quinta reflexão: Satanás vai somente até onde Deus permite. Sexta reflexão: a adoração e o amor de Jó a Deus não era condicional. A adoração e o amor a Deus que Jó tinha não era relacionado à condição de ele ter riquezas ou não ter riquezas, dele ter filhos ou de ele não ter filhos, dele ter saúde ou de ele não ter saúde, dele ter amigos ou não ter amigos. Não estava condicionado a isso. Sétima reflexão: jamais murmure da sua vida. Jó não murmurou. Oitava e última reflexão: como igreja, estenda as mãos e não julgue o que seu irmão está passando. Amém? Meus irmãos, eu entendo que a nossa vida, ela é como se fosse uma corrida. Desde o nosso nascimento até a nossa morte. E o nosso nascimento, ele já é um milagre. Ele já é um milagre. E nós devemos glorificar a Deus pelo nosso nascimento. Diante de toda ali luta que Jó estava passando, em um determinado momento ele questionou a Deus. Por que os seios da minha mãe eles não secaram? Por que eu não morri no ventre? Tamanho era o desespero de Jó. Mas daqui a pouco ele se volta e ele se entrega novamente a Deus. Então, desde o nosso nascimento já é um milagre. E como uma corrida, ela tem desafios, ela tem provas, ela tem lutas, ela tem tempestades, como a pastora Rosana ministrou aqui nos últimos cultos.
Mas nós temos que mirar para a reta, para o final. É isso. Nós temos que mirar para Cristo. Nós temos que mirar entendendo a promessa que Ele vai voltar. E Ele vai vir nos buscar. Ele vai vir nos buscar. O pastor Luciano fala uma coisa que eu guardo muito no meu coração. Quando você está na prova, aprende rápido. Aprende rápido. Se você está passando por uma luta, eu sei que todos nós aqui passamos por luta. Então aprende rápido. Porque você vai passar por um outro estágio. Sabe? Isso é combater o bom combate, quando Paulo fala. Isso é combater o bom combate. É passar pelas lutas mesmos, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. E Jó, diante de todas as lutas que ele passou, ele sempre teve a certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Talvez o que você está passando tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê. Talvez seja para você se aproximar mais de Deus. Talvez seja para você se entregar verdadeiramente diante de Deus. Talvez seja para você confiar plenamente diante de Deus. Meus irmãos, a honra da segunda casa, ela é muito maior. E foi isso que aconteceu sobre a vida de Jó. Jó recebeu o dobro do que ele possuía. E é isso que Deus quer nos proporcionar. Vamos atravessar para o outro lado. Amém? Vamos atravessar para o outro lado. A palavra ela nos fala que Jesus fala assim, aquele a quem o meu Pai, aquele a quem o meu Pai tem me dado, eu jamais, mas jamais mesmo, lançarei fora. Ele não esqueceu de você. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas dores. Ele sabe o que você tem passado. A mão dele não está encolhida. A mão dele não está mirrada. Muito pelo contrário. Ele está pronto para nos estender a mão. É que muitas vezes nós não estamos prontos. E nós precisamos ficar prontos. E Jó ali ficou pronto. E ele combateu o bom combate. Ele não completou a carreira porque ele ainda, nessa história, ele continuou vivo. Ele teve a sua saúde restaurada. Mas em todos os momentos ali, ele demonstrou a sua esperança e a sua fé inabalável. Então se agarre nisso, meu irmão. Se agarre nisso. Eu acredito aqui que nenhum de nós tem um problema muito maior do que o que Jó passou. De perder tudo que ele tinha, de perder a sua família, de perder o apoio da sua esposa, de perder toda a sua credibilidade ali diante dos seus amigos. Eu acredito que talvez o nosso problema ele possa ser um pouco menor. Então vamos nos agarrarmos nessa fé e nessa esperança inabalável de Jó. E vamos prosseguir. Porque ele vem para nos buscar. Amém?
Eu agradeço muito a oportunidade. Espero que Deus possa ter falado no coração de vocês, como Deus falou no meu coração diante das minhas lutas, das minhas aflições, dos meus medos, das minhas perdas. Que Deus possa falar no coração de vocês também. Que vocês possam ter essa fé e essa esperança inabalável que Jó teve. Amém? Podem se levantar, vamos lá, vou orar por vocês. Deus, a tua palavra foi ministrada. A tua palavra ela foi ministrada. A tua palavra traz restauração, Senhor. Eu te peço nesta noite, Deus, que nós possamos mudar, Senhor, os nossos pensamentos, Deus. Que a partir desta noite, Senhor, nós possamos enxergar os nossos problemas, as nossas lutas, de uma forma um pouco mais diferente. Uma forma entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Uma forma entendendo que a tempestade, ela vai passar. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Nós vamos atravessar para o outro lado. É uma promessa de Deus. Amém?